Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, tem alguma comunicação? Não, essa semana não. Presidente, Sim. um registro aqui, que hoje é meu último dia substituindo a doutora Emília, então eu queria fazer um agradecimento à oportunidade, como sempre, de participar dessa douta turma. Para mim é uma alegria, um prazer, em especial ter substituído a doutora Emília, uma honra muito grande e até um elogio em particular, porque realmente trabalhar no gabinete da doutora Emília é o melhor dos mundos, porque além da proficiência, da competência, as duas assessoras são realmente excelentes e deixam a gente muito tranquilo. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, como sempre. Felizmente, Deus tem sido bom para mim, eu vou retornar em novembro. Então, dessa feita, substituindo a doutora Camila, que é mais um prazer muito grande. Então, eu queria deixar esse registro aqui. Isso. Senhor presidente, eu tinha até lembrado desse agradecimento, mas ia fazer ao final, porque, na verdade, o doutor Delany hoje ainda atua e me parece que ainda vão ficar alguns processos para o dia 13 de novembro, se não me falha a memória. Mas quem tem que agradecer, doutor Delany, sou eu. Porque se o senhor teve a tranquilidade de trabalhar, eu tive as férias também mais tranquilas que jamais poderia imaginar, porque realmente a harmonia, o zelo com que o doutor Delany trabalha no gabinete, a maneira sempre muito gentil de tratar os servidores também, isso influencia, e a maneira também que ele traz os processos. Eu tenho, não sei se é um bom hábito ou mau hábito, mas eu assisto às nossas sessões nas férias. Ah, tá brincando. Ah, não acredito. Isso é Vou mau contar hábito. esse segredo. Péssimo hábito, não é mau hábito. Péssimo Esse segredo, eu assisto às sessões e, pior, eu assisto os plenos também. Só falta confessar Emília, que assiste TV Justiça. Eu acho que é vício. Eu acho que é vício. Então, mas para quem assiste sessões do Supremo, né? Aqui é muito mais fácil. Então, doutor Delany, gostaria que o senhor recebesse meus sinceros agradecimentos, os maiores elogios pela sua atuação e espero contar com o senhor em outras ocasiões que também surgirão. Honra e prazer. Mas muito obrigada, de coração. Nós registramos, doutor Delany, é só um até breve, né? Graças a Deus. 19 de novembro ele está de volta. E é um juiz à altura para substituir a nossa querida desembargadora, doutora Emília. Nós gostamos muito da sua presença aqui também, engrandece muito com a sua cultura jurídica, as nossas sessões, com a lhaneza do seu fino trato, um magistrado equilibrado, ponderado. Eu sou seu admirador. É recíproco. Fica aí registrado, então. E eu endosso o que os meus nobres colegas falaram e em novembro ele estará novamente aqui me substituindo. Ele aceitou e eu fico muito contente mais uma vez. Muito obrigada. Nossa felicidade. Está registrado, Nós, então, o presidente, registro eu também do... como substituto, apesar de estar aqui na vaga do Dr. Bozon, com um longo período de férias, né? Mas a facilidade de trato é algo assim evidente e nos dá muito prazer. Eu não vou falar nada de Vossa Excelência para não, Vossa Excelência pra não já pegar tem carona na homenagem do outro. Não, mas Vossa Excelência já tem cadeira cativa aqui na nossa turma, né? Então, também Vossa Excelência enaltece os nossos trabalhos. Obrigado. Então, registrado também os votos do Ministério Público do Trabalho. Submeto aos pares a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovado. Algum processo a ser retirado de pauta? Então, a secretária vai fazer as comunicações necessárias. Processo a ser adiado. Na sala de sessão, o juiz convocado Danilo. Processo número 31, R11.742, 19/2016. Fica adiado para a semana que vem, dia 9, com a inscrição preservada. Somente isso. Quem são os alunos que estão presentes? Não, mas escuta aqui. Muito obrigado. A secretária, então, fará agora o pregão dos processos de sustentação oral à distância.
nos processos eletrônicos. Mas, graças a Deus, mas eu estava afim de tirar a minha Processo de Uberlândia, sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Número 34, sumaríssimo 10.735-07-2019. Está inscrita a doutora Cleicia Regina da Conceição. Por quem? Pelo reclamante recorrente. Ela está presente no foro de Uberlândia. Como vota a doutora Camila? Doutora, boa tarde. A senhora nos escuta? Sim. Conheço o recurso ordinário interposto porque preenchido os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Cleicia Regina da Conceição. Obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente e todos presentes. O que nos motivou a fazer essa sustentação oral hoje? Avaliando o processo, nós identificamos que a justa causa pela qual o nosso cliente, o autor, foi demitido, ela foi injusta e apresentou-se como uma perseguição. Por quê? Esse autor ele já havia, em outros momentos, recebido advertência por não anotar o ponto, e ele recebia as advertências de imediato. E nesse caso, em específico, da justa causa, ele recebeu a justa causa uma semana depois de não ter anotado o ponto. E por quê? Ele inicialmente já tinha ajuizado uma ação contra a empresa por outras questões, uma ação trabalhista, e a advogada da empresa acessou o processo, habilitou-se no dia 3 de dezembro, e a demissão do autor aconteceu no dia 4 de dezembro, o que demonstra, claro, uma perseguição que motivou eles à justa causa de uma semana depois do ocorrido de não ter anotado o ponto. Então, observamos também que a testemunha, no dia da audiência nesse processo, foi claramente instruída, porque ela foi a mesma testemunha do outro processo do cliente, e ele já tinha algumas questões pessoais com esse funcionário da empresa e eles mantiveram. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos realizando essa sustentação oral. Obrigada. Doutora Camila? Bom, a alegada retaliação, que inclusive o reclamante reitera isso no recurso, o próprio autor desmantela a tese construída na inicial, admitindo em depoimento que não informou a empresa que já tinha ajuizado uma demanda quando foi dispensado, portanto, não seria nenhuma retaliação. E, no mais, em relação à imediatidade, as faltas foram cometidas dia 27 e 28 de novembro e a demissão se deu em 4 de dezembro. Então, perfeitamente possível. Eu mantenho minha proposta de voto. Como vota doutor Danilo? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu também acompanho. Proclamo o resultado, então, à unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada. Há outro processo de Uberlândia, na sala de sessão, juiz convocado Delane. Processo número 15, sumaríssimo 10.772, 18/2019. Está presente Dr. Robson Alves, pela reclamada recorrente, 15, sumaríssimo 10.772. Como vota, doutor Delane? Pois não, senhor presidente. Aqui estou conhecendo o recurso ordinário, no mérito, dando-lhe parcial provimento para acolher a contradita da testemunha Leiliane Bernardes Mota, passando a considerar seu depoimento como mera informação. Excluir a condenação da reclamada ao pagamento de depósitos do FGTS referentes aos valores devidos e não depositados no decorrer da prestação laboral. E mantido o valor da condenação, esse que é ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Robson Divino Alves. Eminentes senhoras e senhores desembargadores deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região,
Senhor presidente, senhor relator, demais desembargadores presentes nessa sessão, meus respeitos e meus cumprimentos. Bom, tendo em vista que o relator já considerou que inválido o testemunho e ouviu como mera informação e excluiu os depósitos fundiários, eu vou me ater à questão principal, que é a justa causa. A justa causa alegada é diversa da justa causa recepcionada em sentença. A sentença recepcionou como justa causa o fato hipotético de que teria havido os descontos de quebra de caixa, mas não foram registrados no lerite. Contudo, a reclamante pediu a rescisão por justa causa por 3 razões. Uma, descontos indevidos. Segundo, pressão psicológica. E terceiro, suspeita de que ela teria furtado. Bom, com relação à pressão psicológica e suspeita de que ela teria furtado, não houve houve zero de prova. E a sentença não visitou estes 2 itens. A sentença, quando ela dá procedência para considerar a rescisão indireta, por justa causa indireta, ela colocou um fato novo. Ou seja, a alegação da reclamante para dispensa indireta era 3 motivos, 2 não tem. Então resta um motivo de descontos indevidos. Contudo, a própria sentença reconheceu que não houve desconto indevido. Bom, se o pedido para rescisão indireta é por causa de descontos indevidos, a sentença, ao reconhecer que não houve descontos indevidos, caiu por terra, salvo o melhor juízo, a causa para a rescisão indireta. Bom, nesse sentido, é toda a comprovação dos autos e a sentença é clara nisso, que não houve desconto indevido. Então, veja bem, como é que a defesa vai se defender de um fato que não foi alegado na petição inicial? Alegou descontos indevidos. A sentença reconheceu que não houve descontos indevidos. Com relação aos outros 2 itens, que é alegação de pressão psicológica e insinuação de teria havido furto, não houve nenhuma comprovação e a sentença não visitou estes temas. Portanto, respeitosamente, ressalvando aí o brilhantismo e a competência do ilustre relator, Dr. Delany, a reclamada pede o provimento total do recurso, inclusive nessa questão da justa causa. Porque, veja bem, excelência, como é a reclamada vai lidar com reclamante? Aliás, 2 reclamantes que teve a reclamação foram sucessivas, em que tem o mesmo advogado, mesmas alegações, embora não tenha ficado provado, porque a meritíssima juíza da primeira instância indeferiu, e por questões técnicas nem constou o indeferimento. Eu pedi, insistia com ela não, e aquele negócio, o advogado muitas das vezes não quer contrariar o juiz. Você insiste com ele, não, registra em ata, etc. Não, doutor, não preciso registrar, por isso, aquilo, outro. E muitas das vezes a gente não registra. Mas acontece
que uma pergunta foi indeferida, não registra aí, eu peço desculpas, é que ambas saíram na mesma época e foram trabalhar em outra empresa. Ou seja, na verdade, saíram para trabalhar em outra empresa, queria receber as verbas e entraram com a ação alegando a rescisão indireta. Agradeço muito a atenção de vossas excelências e desejo que um bom trabalho nesta sessão. Agradeço a atenção, uma boa tarde a todos. Doutor Delany? Pois não, senhor presidente. Aqui, data vênia da sustentação oral, o que acontece é o seguinte, é um pouco diferente do que foi sustentado, data vênia, porque a justa causa aqui, a rescisão indireta, ela se baseou no fato da reclamada proceder descontos a título de quebra de caixa e não ofertar à reclamante qualquer possibilidade de averiguar, de verificar a correção desses descontos. Os descontos eram lançados no contra-cheque e não havia possibilidade de defesa, né? Nem sequer de verificação. Então, essa situação se tornou insustentável para a trabalhadora, né? Inclusive, não se trata de questão da licitude ou não, é porque não se dava para verificar. Um trecho do voto aqui, ainda que fosse lícito promover descontos em razão das diferenças havidas, conforme previsto no contrato de trabalho, cláusula 7ª, veja-se que, como exposto, a empregadora não permitia à autora que averiguasse a regularidade dos descontos, pois a empregada não participava da conferência do fechamento do caixa para apurar se os valores deduzidos estariam corretos. Quer dizer, não tinha menor condição de saber o que estava acontecendo. E não há como prosseguir no contrato de trabalho com uma situação dessa natureza. Por isso, foi aceita a rescisão direta e estou mantendo a sentença nesses termos. É como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Camila? Inteiramente de acordo com o eminente relator. Doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Próximo é juiz de fora. Na sala de sessão, juiz convocado Danilo. Processo de juiz de fora, número 23 da pauta, sumaríssimo 11.035-11-2018. Está presente no foro doutora Cássia Andréia Taroco, pela reclamada recorrente. 23 da pauta, RO 11.035. Como vota doutora... Danilo. Doutor Danilo? Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos, e no mérito do parcial provimento ou da reclamada para esclarecer que é devido apenas o adicional pelas horas extras deferidas, quando não dilatada a jornada máxima semanal, e para condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da reclamada em relação aos pedidos indeferidos, no percentual fixado na sentença. Inaplicável a suspensão prevista no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, já que existem créditos deferidos. E nos demais pontos estão mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Cássia Andréia da Costa Taroco. Boa tarde. Senhor presidente, eu me reservo no direito de fazer a sustentação apenas em caso de divergência. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente, estou de acordo. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Nada. Seguinte. De Pouso Alegre, foro de Pouso Alegre, sala de sessão, juiz convocado Delany. Processo número 7 da pauta, RO 10.267-94-2019. Está no foro de Pouso Alegre, doutora Isabela Garcia, pelo reclamante recorrido. 7, RO 10.267. Sua aluna? É número 7 da pauta. Sim. Como vota doutor Delany? Pois não. Estou conhecendo o recurso, no tópico, a exceção do tópico recursal em que se discute incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos de suplementação de aposentadoria privada por ausência de interesse recursal, no particular.
no mérito estudando parcial provimento para revogar os benefícios da justiça gratuita deferida ao reclamante. É como voto, senhor presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Isabela Tenório Ramos Garcia. Boa tarde a todos. Por hora eu fico satisfeita com o voto. Eu poderia aguardar eventual divergência? A divergência? De acordo, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Terminaram as inscrições à distância, agora tem preferências de fora de Belo Horizonte. Pode chamar. Primeira da sala de sessão da desembargadora Emília. Isso. Processo sala de sessão, com preferência regimental, processo sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Número 1, RO 10.682, 64, 2017. Presente, doutora Priscila Lago, pela reclamada recorrente. Processo RO 10.682. Com voto a doutora Emília? Senhor presidente, esse processo foi retirado de pauta em agosto, em razão das minhas férias, a pedido da ilustre advogada, e está retornando hoje à pauta, que é a primeira oportunidade que eu tenho de participar. Eu estou, em conclusão, conhecendo dos recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar a suspeição da testemunha Cristina Nazaré Silva, avaliando o respectivo depoimento como informante, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento de origem. É como voto. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Priscila Lago. Muito obrigada, senhor presidente. Primeiramente, meus cumprimentos a todos os integrantes da turma, doutora Emília. Tendo em vista o voto, da proposta de voto da doutora Emília, se não houver divergência, eu abro a mão da sustentação. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigada, uma boa tarde. Seguinte. Outra preferência, sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Número 36, RO 10.821, 20/2018. Presente, doutor Márcio Garcia, pela reclamada recorrente. 36, RO 10.821. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeitando as impugnações de não conhecimento por preclusão e por inovação recursal. No mérito, nego o provimento ao apelo obreiro e dou o provimento parcial ao apelo empresarial para decotar da sentença de origem a condenação da réu ao pagamento de 1 hora e 20 minutos extras e seus reflexos, a título de tempo de antecedência e de tempo de atraso, nos dias em que o reclamante atuou como plantonista, mantidos os valores arbitrados da condenação e as custas por compatíveis. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Márcio Garcia. Excelência, se me permite só esclarecer com a ilustre relatora. Pois não. Em relação ao intervalo intrajornada. 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 É tema comum a ambos os recursos, né? O reclamante também recorre nesse sentido. Estou só realmente nesse aspecto, dando provimento para decotar 1 hora e 30 extras por dia a título de tempo de antecedência e tempo de atraso. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa egrégia turma, digníssimo representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados presentes. Excelência, não obstante a proposta de voto da digníssima relatora, eu peço uma reflexão sobre essa questão. A reclamada a recorrente se trata de uma empresa de ônibus e ela foi condenada pelo juiz de primeiro grau a pagar 1 hora extra todos os dias de viagem do motorista, do reclamante, e mais 20 minutos também todos os dias em que ele elaborou esse 20 minutos decorrente de atraso dos ônibus. Então, são duas questões distintas. 1 hora pelo atraso, pelo tempo de antecedência que o motorista chega para aguardar o ônibus.
com o máximo respeito à proposta de voto, a prova ficou nitidamente dividida. Ambas as partes ouviram duas testemunhas. As testemunhas da reclamada deixaram claro que, na ficha que existe, está marcado o horário que o motorista chega à empresa, no tempo, horário de chegada de trabalho. Existe um outro campo onde está anotado início da viagem. Esses horários nunca coincidem. Ele sempre é, no mínimo, de 30 minutos de diferença do horário que o motorista chega para o horário que ele vai começar a viagem. Portanto, havia anotação da jornada. As fichas não eram, os horários eram diferentes. O ônus, portanto, de provar que aquela anotação não condiz com a realidade era do empregado. E ele não se desonerou dessa prova. A prova oral produzida, as duas testemunhas da empresa e as duas testemunhas do reclamante, elas são opostas. E, portanto, ao julgamento da reclamada hora recorrente, tendo sido dividida a prova, ela deve ser decidida contra quem detém o ônus, que é contra o reclamante. Portanto, pede-se, vênia, a proposta de voto da relatora, para que também, não apenas nos dias que estavam no alojamento, mas em todos os dias de trabalho, seja extirpada essa hora. Imaginar que todos os dias o empregado tinha que chegar 1 hora, não há justificativa para isso. É por isso que pede a reforma para excluir dos dias de trabalho esse 1 hora de antecedência e também esses 20 minutos de atraso que eram alegados. No que diz respeito ao intervalo intra-jornada, houve a decisão de piso, ela condenou a empresa ao pagamento de 1 hora extra todos os dias, desde do período anterior ao advento da Lei 13.103 de 2015. Contudo, mais uma vez, a prova oral restou dividida. As duas testemunhas ouvidas pela empresa comprovam que o motorista, nas paradas obrigatórias, tinha 30 minutos de intervalo. Esse 30 minutos era usufruído integralmente pelo motorista e que, na situação de precisar abrir porta-mala, precisar atender funcionários, está comprovado dentro do processo que existia equipe de apoio para fazer esse atendimento. Ficou provado que o motorista usufruía, sim, de 30 minutos integrais, no mínimo, de intervalo para descanso e para alimentação. Nesse sentido, também, como vênia a proposta de voto da ilustre relatora, pede-se a reforma do julgado nos termos aqui sustentados. Muito obrigado. Doutora Camila? Data máxima vênia, do que foi alegado da tribuna, não há prova dividida. Porque, como bem salientou o juiz de origem, a testemunha Hélio Santana da Silva, ouvida a rogo da reclamada, não trabalhou como motorista por todo o tempo que durou o contrato de trabalho do reclamante. E as alegações da testemunha Denival Bonfim Abreu, também ouvida a rogo da empresa, contrariam as próprias anotações contidas nos controles de jornada juntados aos autos. E só ressaltando que, quanto ao intervalo intra-jornada, as horas extras deferidas foram apenas anteriormente à vigência da Lei 13.103 de 2015. E o contrato, tendo se encerrado em outubro de 2017, estamos aplicando aos autos a súmula 437 do TST. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Com voto, doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, acompanho o relator e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Registro a presença entre nós, aqui na sala de sessão, dos alunos da Faculdade de Direito Milton Campos, do 10º período. Sejam bem-vindos, façam bom proveito. Processo seguinte. Preferência também na sala de sessão. Adiados, relator, juiz convocado Delane. Processo RO 10.080, 45/2015. Está presente doutora Juliane Facó pela reclamada e o Ministério Público também se manifestará nesse processo.
na sala de adiados, RO 10.080-45. Doutor Delany. Senhor presidente, aqui estou conhecendo dos recursos interpostos, com exceção do tema nulidade dos autos de infração que embasaram a sentença por inovação recursal. Não conheço ainda do acordo coletivo coligido, pois não se trata de documento novo. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso da ré para excluir da condenação a obrigação de não exigir e não permitir o trabalho em horas extraordinárias de forma habitual, item A da parte dispositiva da sentença. Também, excepcionar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em observar a limitação da quantidade de horas extras a 2 horas diárias nas hipóteses em que for necessária a prestação do serviço extraordinário. Item B da parte dispositiva da sentença, quando houver necessidade imperiosa nos termos do artigo 61 da CLT. Nesse caso, a ré deverá documentar e comprovar, quando instada a fazê-lo, a necessidade imperiosa que justificou o labor extraordinário, sob pena de incidência da multa fixada, não constituindo necessidade imperiosa as situações em que a reclamada tenha prévia ciência do acontecimento. Também reduzir o valor das astrentes para R$ 2.000 por trabalhador por mês e por obrigação descumprida. Reduzir a indenização por danos morais coletivos para R$ 100.000 e, por fim, negar provimento ao apelo do Ministério Público do Trabalho, ficando restabelecida a tutela de urgência deferida na origem, observando-se as alterações promovidas por essa douta turma, no caso, a partir da publicação deste acordo, conferindo-se à ré o prazo de 10 dias para promover o cumprimento da decisão. Estou alterando o valor da condenação para R$ 100.000, com custos reduzidos para R$ 2.000, podendo a reclamada requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão, nos termos da instrução normativa número 20, de 7/11/2002, do Coleno TST. É como voto, senhor presidente. Concedo inicialmente a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Denis. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Muito bem, o caso dos autos trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, com fim único de compelir a empresa ré a obedecer os limites da jornada de trabalho dos seus empregados. Foi instaurado o inquérito civil público a partir de denúncia do Ministério do Trabalho, que, em fiscalização na sede da empresa, constatou o descumprimento, quanto mais, da jornada legal e constitucional no âmbito da empresa. O auto-infração, que consta as folhas 9, diz em seu histórico que a inspeção do estabelecimento supracitado, iniciada no dia 11/6/2013, em curso até a presente data, verificamos que os trabalhadores tiveram prorrogadas suas jornadas normais de trabalho, além do limite de 2 horas diárias, sem qualquer justificativa legal. E por aí continua. Instaurado o inquérito, foram requisitados os documentos da empresa e juntados esses à assessoria contábil da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, elaborou um parecer técnico, consta as folhas 28 e 34. Foi constatada a corriqueira extrapolação da jornada máxima legal. No intuito de resolver a questão, no âmbito extrajudicial, foi designada a audiência administrativa, proposto que a empresa não entendeu por não assiná-lo, apesar de confessar as irregularidades, ao fundamento de que essas horas extraordinárias teriam sido reduzidas drasticamente. Data vênia não seria um argumento capaz de conduzir à não adequação da conduta para o futuro. Nesse parecer técnico, foi constatado que apenas nos meses de junho e julho de 2013 foram constatadas 539 ocorrências de extrapolação de jornadas, contabilizadas apenas as superiores a 2 horas diárias, implicando essas ocorrências atingiram nada menos que 171 empregados.
interessante que a própria empresa, em seu recurso, afirma, abre aspas, nos pedidos postula, em síntese, o Ministério Público, o cumprimento de obrigações já constantes de dispositivos legais, bem como a fixação de multa por descumprimento dessas obrigações. Se o Ministério Público postula só o cumprimento de obrigações legais, por que não assinar o termo de compromisso? Por que estamos aqui agora discutindo essa mesma situação? Claro, é a recalcitrância da empresa, que se não for coibida eficazmente, com multas, as trentes, a indenização por dano moral, continuará. O pedido do Ministério Público é no sentido de abster-se de exigir ou permitir o trabalho em horas extraordinárias de forma habitual e sem fundado excepcional motivo. O cumprimento da lei, já há no pedido do Ministério Público as exceções e o cumprimento da lei. Quanto às astrentes e a indenização por dano moral, que ora está sendo reduzido, data vênia, excelências, o valor módico não vai servir para os objetivos das astrentes e também da indenização por dano moral, que tem finalidade inibitória, pedagógica e punitiva. Insiste, portanto, o Ministério Público no desprovimento do recurso da empresa como manutenção da expectável sentença de primeiro grau e ainda o provimento do seu apelo para que, na verdade, essas astrentes, esse valor do dano moral, sejam majorados. Data vênia, é o que se requer. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Juliane Dias Facó. Excelentíssimo presidente, na pessoa de quem saúdo os demais componentes desta egregia turma, excelentíssimo representante do Ministério Público, ocupa a tribuna em nome da reclamada para tecer alguns esclarecimentos e considerações acerca do seu recurso ordinário. Como bem pontuou o excelentíssimo representante do Ministério Público, a ação versa sobre jornada e supostas irregularidades relacionadas à jornada, extrapolação de 2 horas, do limite de 2 horas diárias e horas extras habituais com pedido de dano moral. Nos autos, consta, pedindo venha ao que reportou o representante do Ministério Público, que a empresa justificou essas horas extras, né, não foi sem justo motivo, por paradas não programadas ou emergenciais, porque ela é uma operação de fertilizantes que funciona, né, uma indústria de fertilizantes, e que existem, para não prejudicar toda a produção, paradas emergenciais com a necessidade imperiosa de serviço, daí porque essas extrapolações estariam justificadas nesse viés. A par disso, independentemente das horas extras habituais, se verifica que a empresa tem mais de 500 empregados, tem uma situação regular, não foi noticiada nenhuma conduta diretamente relacionada a essas horas extras habituais específicas do ano de 2013, apenas 2 meses foram apuradas, tais como acidente de trabalho, qualquer coisa relacionada a isso. Mas o que chama mais atenção, especificamente nesse caso, é com relação às horas extras habituais, que se pede que mantenha o voto, a proposta de voto do emitente relator, porque o critério que a sentença fixou para definir horas extras habituais, que foi o mesmo veiculado na petição inicial, é um critério absolutamente contra a lege, né? A condenação foi não exigir prestação de horas extras habituais. E, além disso, subjetivou o que seria um critério objetivo de hora extra habitual, dizendo que não seria considerado habitual o que ultrapassasse 6 dias no mês, né, e o módulo de 2 semanas, o módulo semanal de 2 semanas. A estabelecer esse critério, excelências, vai se estar absolutamente inviabilizando qualquer tipo de negociação coletiva, porque o critério e o parâmetro objetivo fixado na decisão, ela inviabiliza uma negociação coletiva com banco de horas, por exemplo, que estabeleça um parâmetro superior a isso. Como, inclusive, nos autos foram demonstrados que as normas coletivas vigentes
estabelecem parâmetros de horas superiores ao que foi fixado na sentença. Então, por via oblíqua, a sentença estaria invalidando a negociação coletiva sem a participação do sindicato, que é vedado pelo 611-A, parágrafo 5º, e estaria inviabilizando negociações futuras, porque ao estabelecer esse parâmetro de hora extra habitual, não se poderia negociar banco de horas ou sistema de compensação individual que não considerasse esse aspecto da sentença, de forma que mostram ingerência indevida do judiciário na iniciativa privada, na negociação coletiva e na negociação individual. A par disso, a questão das horas extras habituais e a proibição de horas extras habituais não encontram amparo no ordenamento jurídico. Né? Existem, inclusive, normas, inclusive pós-reforma, cito, por exemplo, 59b, parágrafo 2º, que estabelece que a prestação de horas extras habituais não desconsidera o acordo de compensação de jornada. Então, se há uma chancela, a contrário senso, no ordenamento jurídico de horas extras habituais, não se pode vedar essas horas extras, digo mais, vedar com parâmetro objetivo. Não pode ultrapassar 6 dias no mês, não pode ultrapassar o módulo semanal de 2 semanas. Isso é absolutamente fora da legalidade. Não há parâmetro, há uma interferência, viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, que determina o respeito às normas coletivas, ao que foi estabelecido em negociação entre os sindicatos ou entre o sindicato e a empresa. Então, especificamente com relação a essa condenação de horas extras habituais, pautada na sentença em um critério absolutamente desprovido de qualquer amparo em qualquer lei ou qualquer fato do ordenamento jurídico, não se pode subsistir, como, aliás, estabeleceu a proposta de voto do eminente relator. Então, considerando esse cenário, é bom que se diga que o universo apurado foi um universo pequeno e um universo que não caracteriza a prestação de horas habituais e horas além da segunda diária da empresa. Muito pelo contrário, a empresa que segue, ela está nos autos um documento chamado Gestão de Horas Extras, que demonstra a preocupação da empresa em gerir essas horas extras para evitar que os seus empregados façam horas extras, mas existem horas extras que não tem como evitar, por ser uma indústria, uma operação emergencial, mas que se encontram paradas no artigo 61 da CLT. Inclusive, a empresa noticia que essas horas foram registradas e comunicadas aos órgãos competentes. Então, considerando este cenário, considerando que as horas extras habituais encontram, na verdade, chancela no ordenamento jurídico, porque Vossas Excelências mesmo sabem que a súmula 291 do TST estabelece uma indenização ao empregador que suprimia as horas extras habituais, ou seja, endossa, né, essa questão. E o que é mais importante aqui é não inviabilizar a operação no sentido de que as partes devem ser livres para, nos termos da lei, da Constituição, dos limites do ordenamento jurídico, negociar com seu sindicato, de modo que sentença nenhuma ou qualquer decisão pode interferir nessa liberdade, nessa autonomia e fixar parâmetro para a hora habitual ou dizer que essa hora habitual é ilícita, estabelecer uma multa de R$5.000, como fez a sentença, por empregado, é inviabilizar a operação, de forma contra a lege, estabelecer um parâmetro que não existe no ordenamento jurídico e, ao contrário, que se extrai do próprio ordenamento jurídico a permissão para esse tipo de horas. Então, o que queria chamar a atenção neste caso é que foram autos de infração de um curto período, um período justificado, um período necessário, um período amparado no ordenamento jurídico, e, de qualquer sorte, essas horas extras habituais e a fixação, a limitação dessas horas extras habituais por decisão judicial não encontra a data máxima venha amparo no ordenamento jurídico. Por todas essas questões, que se pede que seja provido o recurso ordinário da reclamada nos tópicos alegados por ela e desprovido do Ministério Público do Trabalho, e, quando menos, mantido o voto do ilustre relator, porque considerou esses aspectos, principalmente para as horas extras habituais, né, e a limitação das horas extras por 2 horas diárias, porque a necessidade imperiosa de serviço é um evento imprevisto, como bem pontuou o relator, que não se pode fixar parâmetros e não se pode impedir de fazer, sob pena de inviabilizar a operação. Inviabilizar a operação significa que, se a indústria não funciona, os empregados também não podem exercer o seu trabalho. Então, por todas essas questões consideradas, que pede que seja levado em consideração os pontos veiculados no seu recurso ordinário, mantendo-se a proposta de voto do eminente relator. É o que se espera e muito obrigada. Doutor Delane? Pois não. Senhor presidente, aqui, como foi bem colocado da tribuna, a realidade é o seguinte: realmente a empresa
ela descumpriu, inclusive a convenção coletiva nesse aspecto de promover horas extras habituais, inclusive acima da 10ª diária. E isso realmente é uma infração, sem dúvida nenhuma, e ela está envidando esforços para regularizar isso. O preposto mesmo, quando inquirido, ele afirmou aqui que essas horas extras foram reduzidas em aproximadamente 60%, inclusive as que ultrapassaram as 10 horas diárias, né? Então, assim, infração ocorreu. Agora, o remédio que foi dado definitivamente extrapolou os limites da venda do razoável, porque o que foi definido na sentença é a proibição da realização de horas extras de forma habitual. Mas o que seriam essas horas extras habituais? Seriam aquelas, segundo a decisão, que extrapolassem as 2 horas diárias, nos termos do que preceitua o artigo 58 do caput da CLT. Acontece que o artigo 59 prevê a possibilidade de realização de horas extras até 2 diárias, nos termos de negociação coletiva, e agora, inclusive, com a nova legislação, também através de acordo individual, né? Se essas horas extras se tornam habituais, não é o ideal, mas pode acontecer, né? E isso já foi reconhecido e solidificado na jurisprudência trabalhista há muito tempo, né? Então, nesse caso aqui, eu concordo com a empresa no sentido de que a decisão extrapolou os limites da própria lei. Então, estou decotando esse enunciado da decisão, porque não vejo como a empresa ficar numa camisa de força sem poder exercer o seu próprio direito previsto em lei, né? Agora, em relação ao item B, aí houve uma limitação da quantidade de horas extras a 2 horas diárias, na hipótese em que for necessária a prestação de serviço extraordinário. Aqui estou, digamos, modulando essa decisão no sentido de que as horas extraordinárias seriam aquelas do artigo 61, ou seja, aquelas que ultrapassam a 10ª por motivo de caráter imperioso, situação excepcional. E, nesse caso, quando houver essa necessidade imperiosa, aí sim a empresa terá que documentar e comprovar quando está a fazer a necessidade imperiosa que justificou o labor extraordinário, sob pena de incidência de multa, da multa fixada, não constituindo necessidade imperiosa situações em que a reclamada tenha prévia ciência do acontecimento, que aí realmente extrapola os limites da lei, né? Nesse caso, sim, uma vez que a empresa ultrapassou esses limites várias vezes de forma habitual, por isso foi feito o laudo de infração e todo esse processo. Então, nesse caso, é devido, porém, nesses limites, né? E com relação às astrentes, eu entendi que R$5.000 por empregado, considerando que é uma empresa muito grande, eu acho que um pouco exagerado reduzir para 2.000, e o dano moral, da mesma forma, entendi que 200.000, em face da natureza do descumprimento, também me pareceu um pouco exagerado, então reduzir para 100.000, que eu acho razoável dentro dos limites dessa lide. Então, estou mantendo minha proposta de voto nesse termo, senhor presidente. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator, o voto é extenso e bem detalhado, integralmente de acordo. Como vota a doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Terminaram as preferências. Sala de sessão. Relatora desembargadora Camila. Número 26. Sumaríssimo 10.551, 15/2019. Presente, doutor Eduardo Augusto Darras, pela reclamada recorrente. 26, sumaríssimo 10.551. Como vota a doutora Camila? Conheço do recurso ordinário interposto por Neuza Passos Boquinha. Preliminarmente, acolho a arguição de nulidade do processo em razão da citação inválida, determinando o retorno dos autos à origem para que se realize a citação da ré na forma da lei, reabrindo-se a instrução processual. O voto atende?
Sim, Excelência. A divergência? De acordo, Bruno. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Seguinte. 33, RO 10.720, 33, 2018. Inscrita a doutora Bruna Barbosa. Ausente. A divergência? Que eu vi se não. De acordo, Bruno. Também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 14, sumaríssimo 10.276, 84, 2019. Inscrita a doutora Gabriela Moura. Ausente. A divergência? De acordo, Bruno. Da minha parte também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 21, RO 10.445, 09, 2018. Há 2 advogados presentes, doutora Suziana Comunian, pelo reclamado recorrido, e doutor Guilherme Carvalho, pelo reclamante. 21, RO 10.445. Com voto a doutora Camila. Acuso o recebimento de memorial pelas 2 partes. A conclusão, o voto é extenso, tem 14 laudas, e a conclusão também é um pouquinho extensa. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito do provimento ao apelo para a. Condenar o reclamado a pagar ao reclamante a verba de representação pelo tempo em que trabalhou 8 horas, observando-se o período imprescrito, com integração ao seu salário base, a ser calculada com base na remuneração do próprio autor e na mesma proporção paga a Geisabeth Mendonça da Silva Targueta, quando ocupante do cargo de supervisor administrativo 1, e pela média das proporções pagas aos demais empregados, pelo tempo que laborou 8 horas diárias nos demais cargos, conforme contra-cheques juntados aos autos, com reflexo em horas extras, 13º salários, férias mais 1/3, aviso prévio, FGTS mais 40%, gratificação de função e PLR. B. Conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, determinando a restituição das custas processuais quitadas. C. Decotar da sentença de origem a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu, D. Considerando-se a complexidade da causa, condenar o reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do autor, no importe 5% do valor líquido da condenação. E. Determinar que, quando da liquidação, não haja limitação aos valores informados na inicial. F. Determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015 e da TR para o período anterior a esta data. Invertidos os ônus da sucumbência, condena o reclamado ao pagamento das custas processuais no importe de R$1.000, face o valor hora arbitrado a condenação de R$50.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra inicialmente ao eminente advogado doutor Guilherme Carvalho, pelo recorrente. Boa tarde, excelências. Vou aguardar a eventual divergência. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Suziana Santana Comunian, pelo reclamado recorrido. Com a lenda turma, aqui é um cumprimento na figura do excelentíssimo presidente. Inicialmente, é importante ressaltar, conforme foi esclarecido de forma brilhante pelo juiz de primeira instância, que a verba de representação ela é devida aos empregados que ostentam um padrão social, um status em função do cargo, que eles precisam captar clientela, promover negócios, que essa verba é uma indenização pelos valores gastos em função dessas obrigações. E restou provado de uma forma muito clara no processo que o reclamante ele trabalhava numa agência que a praça era extremamente menor do que aquela dos paradigmas. Ele trabalhava em uma cidade no norte de Minas Gerais, chamada Padre Paraíso, enquanto todos os paradigmas citados, eles trabalhavam em região metropolitana, Belo Horizonte, onde existe um volume muito maior de negócios, envolvendo clientes de alto padrão, poder aquisitivo e negócios muito mais vultuosos. Em função disso, havia essa necessidade de captação e promoção de negócios. Por isso, foi paga a verba de representação.
importante dizer ainda que, em que pese o preposto em seu depoimento tenha dito que não existe regra normatizada para a concessão de verba de representação, existem critérios objetivos, e o principal deles é essa questão do porte das agências. É impossível a gente comparar uma agência no norte de Minas, Padre Paraíso, com agências do Grande Metropolitano. É a mesma coisa da gente comparar o motorista de um Fusquinha com o motorista de uma carreta. Quem está trabalhando como gerente de PA numa agência do norte de Minas é o motorista de Fusquinha. E quem está na agência de mega grande porte é o motorista da carreta. São completamente diferentes as funções. Não tem como colocar aqui a mesma situação. E, dessa forma, é impossível tratar com isonomia quando coloca todos na mesma situação. Portanto, é importante ressaltar que deve-se tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de formas desiguais, que é o caso. O paradigma não está, o reclamante não está na mesma situação que os paradigmas. Na hipótese de manutenção da sentença, requer que, para critério de cálculo, que a senhora Geisabeth não seja colocada como parâmetro no período que ela trabalhou como supervisora administrativa. Isso porque é de se observar que a senhora Geisabeth, ela foi contratada como gerente geral, passou a receber essa verba enquanto gerente geral, mas, por uma decisão judicial, ela foi reintegrada na função de supervisor administrativo. E essa verba continuou sendo paga nos mesmos parâmetros de quanto gerente geral. E na própria peça contra razões, explica-se a diferença dos parâmetros para cada cargo exercido. Portanto, requer que, na hipótese de manutenção da condenação da verba de representação, que seja uma média de todos os percentuais, de todos os paradigmas, aplicados sobre o ordenado mais a gratificação de função. É o que se requer. Doutora Camila? Na realidade, presidente, os documentos que eu menciono no ID demonstram que a empregada Geisabeth Mendonça da Silva recebeu verba de representação quando ocupou o cargo de supervisor administrativo 1, o que evidencia ser inverossímil a seguinte afirmação da preposta da ré. Pelo que se sabe, apenas o gerente geral recebe tal verba. Pelo que sabe, tal verba jamais foi paga para pessoal da área administrativa, o que não é verdade, porque essa Geisabeth recebeu quando ocupante do cargo de supervisor administrativo 2. Ademais, na ata do processo 216480-2014, o preposto do reclamado declarou que todos os empregados que trabalham 8 horas diárias recebem a verba de representação. Além disso, esse é o entendimento que vem sendo adotado por essa turma. E eu cito um acórdão da eminente desembargadora Emília Facchini, cuja emenda até eu transcrevo no corpo do voto. Então, eu mantenho minha proposta de voto, presidente. Como vota, doutor Danilo? Integralmente de acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Obrigado. Processo número 31, RO 10.618-12/2018. Nesse processo, o doutor Danilo se afastou por impedimento. Quem vota como terceira votante é a desembargadora Emília Facchini. Tem alguém inscrito? Inscrita a doutora Lara Vieira, ausente. A divergência? Não, senhor presidente, da minha parte. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 13, RO 10.246-57/2015. Está presente doutora Alessandra Almeida Veras, pelo reclamado recorrente. Número 13, RO 10.246. Como vota a doutora Camila? Não, sou eu. Sou eu? Sim. É número 13. 13 da pauta de Vossa Inscrição feita agora? Isso é um hot? 10.246. 10.246. Não. 13? Ela está na mão aqui, ó. 10.246-57. Tá, mas não estava na minha lista, desculpa. 10.246-57. Obrigada, desembargador. Conheço os recursos ordinários interpostos por Michele Ricardo Hauck e Itaúna em banco. Nego-lhes provimento.
Concedo a palavra à eminente advogada doutora Alessandra Siqueira de Almeida Reis. Boa tarde a todos. Excelências, eu gostaria de ressaltar com relação à equiparação salarial, onde foi demonstrado que as paradigmas elas não laboraram no mesmo local em que a reclamante e as testemunhas, nenhuma das testemunhas declarou que conheceu a paradigma Isabela, por exemplo. Foi deferida a equiparação salarial com a paradigma remota, com a paradigma direta Quênia e com os reflexos deferidos com as paradigmas remotas Isabela e Ana Paula. Analisando os depoimentos testemunhais, ficou comprovado que nenhuma das testemunhas laborou com a paradigma remota Isabela. E, com relação à paradigma Quênia, não ficou comprovado que os PAB, a reclamante e a paradigma trabalharam em PAB, que eles tinham o mesmo porte, não foi levado em consideração os clientes a quem representavam em cada PAB. Então, essas diferenças não ficaram comprovadas pela reclamante. Então, por esse motivo, é que eu peço a Vossas Excelências que revejam o voto. Obrigada. Doutora Camila. Obrigado. Na realidade, o trabalho prestado ao mesmo empregador, mas em unidades distintas dentro do mesmo município ou região metropolitana, como no caso dos autos, não obsta o pleito equiparatório. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Com voto a doutor Danilo? Inteiramente de acordo. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Sala de sessão, relator desembargador Milton. 33, RO 11.198, 30/2016. Inscrita, doutora Andréia Silva. Ausente. A divergência? Não, senhor presidente, da minha Então, parte. proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 18, AIRO 10.457, 58/2018. Presente, doutor Leonardo Eleutério Campos, pela reclamada agravante. 18, AIRO 10.457. Conheço o Senhor recurso presidente, ordinário. pela ordem, antes do senhor fazer o pregão, me desculpe interrompê-lo, a reclamada é agravada. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, nego-lhe provimento. Conheço o agravo de instrumento interposto pelo sindicato reclamado. No mérito, dou-lhe provimento para declarar a inexigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios como pressuposto para recorrer e, dessa forma, afastar a deserção do recurso ordinário declarada na origem. Em consequência, conheço o recurso ordinário interposto pelo sindicato reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para conceder-lhe os benefícios de justiça gratuita, isentando o pagamento das custas processuais. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Leonardo Eleutério Campos. Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de quem eu os cumprimentar os demais membros dessa egrégia turma, órgão do parquet, senhores servidores, renovo as escusas pela interrupção, senhor presidente. Nós vamos nos ater aqui, senhor presidente, à concessão da assistência judiciária à entidade sindical. Se disso, e a jurisprudência é tranquila no assunto, que é possível a concessão de assistência judiciária ou gratuidade de justiça, o termo mais tecnicamente privilegiado ordinariamente, com o advento do novo Código de Processo Civil, que provem a incapacidade de efetuar os pagamentos das custas sem prejuízo de sua mantença, senhor presidente. Nós estamos falando aqui, senhor presidente, do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, a maior região produtora de aço do Brasil, um sindicato enorme. O faturamento do sindicato, senhor presidente, alcançou no ano de 2017 quase 2 milhões de reais, chegando em 2014 a quase 4. Nós estamos falando de um sindicato, senhor presidente, que tem um faturamento maior do que quase 70% das empresas do estado de Minas Gerais. Pense, senhor presidente, que a entidade sindical com faturamento nessas bases, dizer que é incapaz de prover as custas do processo, data máxima vênia, sem fazer prova do seu desiderato, é gravíssimo, uma vez que, infelizmente, ele vem sucessivas vezes promovendo os mesmos atos que impedem a entrada dos trabalhadores no local de trabalho anualmente. Senhor presidente,
insistimos aqui nessa questão, não há prova nos autos da insuficiência de recursos no que se refere ao provimento do recurso do sindicato, senhor presidente. Com voto a doutora Emília? Estou acompanhando Vossa Excelência. Com voto a doutora Camila? Legalmente de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde. Número 23. Sumaríssimo 10.619, 59, 2019. Inscrita a doutora Lara Vieira, ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Danilo. Processo número 16. Sumaríssimo 10.586, 68, 2019. Há 2 advogados presentes, doutor Lélcio Leonardo, pelo reclamante recorrente, e doutora Cássia Marise Guimarães, pela reclamada recorrente. Número 16, sumaríssimo 10.586. Como se pronuncia, doutor Danilo? Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos e negando-lhes provimento. Concedo a palavra inicialmente ao ilustre advogado reclamante recorrente, doutor Lélcio Leonardo. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que acompanham, ilustre representante do Ministério Público. Se me permitirem uma pequena correção no início, na verdade, aqui há recurso de ambas as partes, porque se cuida de um acordo extrajudicial e o que ambas as partes buscam é a homologação que a meritíssima juíza de primeira instância entendeu que não seria cabível. Na verdade, não é aí propriamente recorrente, reclamante e reclamado. Mas, doutora turma, o caso mereceria uma atenção especial de Vossas Excelências. A meritíssima juíza, e, ao que parece, o entendimento está sendo referendado pelo eminente relator, mas ela, Sua Excelência, entendeu, aspas, que haveria 2 obstáculos intransponíveis para a homologação pretendida. O primeiro deles, porque entendeu aspas, que a empresa induziu o trabalhador a escolher um procurador dentre um rol de profissionais por ela pré-estabelecido, em patente afronta ao preceito legal. Esse seria o primeiro embaraço, obstáculo ao entendimento de Sua Excelência, que impediria a homologação. Mas vejam, Vossas Excelências, o que Sua Excelência, eminente juíza sentenciante, quis dizer com a empresa induziu, é porque o reclamante, em depoimento pessoal, disse o seguinte, aspas, é preciso estar atento aos exatos termos desse interrogatório. Aspas, interrogado, o empregado requerente afirmou que a empresa requerente cedeu a ele uma lista constando nomes de alguns advogados para assisti-lo na presente homologação de transação extrajudicial. É isso que o reclamante depôs. A eminente juíza viu aqui um conluio e entendeu que o advogado que funcionou e que funciona, que o representa, teria sido escolhido ou indicado a ele ou imposto a ele pela reclamada. Vejam, Vossas Excelências, que o reclamante não diz que o advogado dele estivesse nessa lista. Estou querendo evitar o nome, confesso a Vossa Excelência que estou constrangido, que sou eu. Meu nome não constava dessa lista. Se a empresa apresentou a ele uma lista de advogados, o meu nome não constava dessa lista. Meu nome foi apresentado a ele, ou eu fui apresentado a ele, por 2 clientes que eu já tenho, que são colegas dele, José Neto e Marcelo.
Nunca ouvi falar de lista, se é que há uma lista, o meu nome não está ali. Agora, ainda que estivesse, o reclamante não diz isso, ainda que estivesse, vai se presumir fraude? Fazer uma acusação, um apontamento, assacar contra a imagem do advogado, a suspeita de que tivesse se envolvido. A juíza não diz, mas parece que é isso. Conseguiu enxergar aqui uma lide simulada. Excelência, é constrangedor. Mas depois de 31 anos de militância exclusivamente aqui, imagine, Vossas Excelências, se eu ia me envolver numa lide simulada por causa de R$1.000. É isso que o acordo prevê, a título honorário, R$1.000. Nunca tive um arranhão na minha imagem nesses 31 anos, teria agora por causa de R$1.000. De modo que o primeiro fundamento da sentença para entender que esse acordo não poderia ser homologado fica afastado dessa forma. O segundo empecilho que a eminente magistrada viu a homologação é de que, aspas, não há margem para transação quando estão em jogo direitos indisponíveis, nem mesmo pela via do acordo extrajudicial. Excelência, o que o legislador ofereceu às partes no artigo 885C é a transação que permite, por fim, até a relação de emprego. O artigo é claro, na medida em que ele faz referência, ressalva o direito do empregado, a subsistência do direito do empregado à multa do artigo 477, deixou claro que o acordo extrajudicial pode, por fim, até a relação de emprego. Esse aqui é no sentido extremamente oposto, porque não põe fim à relação de emprego e ainda assegura estabilidade ao reclamante. Quer dizer, não se pode transacionar, você objeto da transação extrajudicial determinada parcela, mas se pode pôr fim à relação de emprego. Quer dizer, é mais ou menos como se permitir, desculpem, mal comparando, mas é mais ou menos como se permitir a eutanásia. Pode-se matar o paciente, mas não se pode submetê-lo a uma cirurgia corretiva. É mais ou menos isso, o entendimento da meritíssima juíza. O terceiro empecilho é no seguinte sentido, aspas, evidente que pretendem os reclamantes, com a homologação do presente acordo, formar decisão judicial com efeitos de coisa julgada para prevenir em litígio futuro a aplicação do artigo 468 da CLT. Claro, é isso mesmo que as partes pretendem, é obter uma sentença com trânsito em julgado. É isso que a legislação pôs à disposição das partes, na medida em que, ao exigir que o acordo extrajudicial seja homologado, quer atribuir a ele os efeitos do artigo 831 da CLT, é o trânsito em julgado. E o que há de mais nisso? Isso é exercício regular de direito. De modo que esse terceiro fundamento, a nosso sentir, também ficaria afastado. A quarta justificativa que Sua Excelência, eminente juíza sentenciante, elegeu para não homologar aspas, o presente acordo extrajudicial viola dispositivos legais ao pretender alteração contratual lesiva, com redução salarial em nítido afronta ao princípio da irretutibilidade, etc. Vejam, Vossa Excelência, numa leitura assim superficial, de fato parece que o acordo seria lesivo. Mas vejam, Vossa Excelência, o reclamante trabalhava externamente. Isso é fato incontroverso. Então, não estava sujeito a controle de jornada, estava excluído do capítulo consolidado que trata da duração do trabalho, e o acordo altera a sua função para ele se tornar um trabalhador interno submetido a controle de jornada. Então, é alguém excluído do capítulo consolidado que trata da duração que será incluído.
sinceramente, não consegui ver lesão ou prejuízo ao se prever isso. Trabalhar internamente, ao invés de ser alguém que passa o dia viajando, que é isso que ele faz, é muito mais confortável, permitirá a ele estar mais próximo da família, é um ritmo de trabalho infinitamente mais confortável do que ficar passando o dia na estrada. Há uma alteração da forma de remuneração, porque ele, ao se tornar ou ser transferido do setor externo para o setor interno, ao invés de continuar como comissionista misto, fixo mais comissão, internamente passará a receber apenas comissão. Mas há uma alteração dos percentuais. O acordo pormenoriza tudo isso. Há uma alteração dos percentuais da comissão. Acaba-se com o salário fixo, mas elevam-se os percentuais das comissões. Isso gera a ele a expectativa, claro, a depender do seu empenho, da sua produtividade, isso proporciona a ele a expectativa de aumento de ganhos. Também não consegui ver que o acordo, neste particular, fosse prejudicial ao reclamante. Mas aí é que vem o dado, a cautela que eu tive ao representar esse reclamante. Isso não estava previsto no acordo, na proposta que a empresa fez. Eu é que sugeri a inclusão disso. Se ele vai deixar de receber o fixo, e daí, apesar de entender que a elevação dos percentuais permitirá a ele uma expectativa de ganhos, só com comissão. Mas me ocorreu que alguém poderia, no futuro, questionar se não teria havido um prejuízo. Então, eu sugeri, façamos o seguinte, adotemos a mesma solução que o TST entendeu que é a correta para a supressão de horas extras. Então, fizemos uma analogia à súmula 291, que permite a supressão de horas extras, desde que se pague aquela indenização. Então, vamos fazer o seguinte, calcula-se aí qual é o valor desse fixo, multiplica por anos de serviço em que ele já o recebeu, paga essa indenização exatamente nos moldes que o TST, pela súmula 291, entendeu que seria lícito. Lá é hora extra, aqui é parcela salarial, ambas de natureza salarial. Por que lá suprimir parcela salarial o TST considera válida, desde que se pague essa indenização, e aqui seria ilegal de nem se autorizar a homologação do acordo? De modo que também não consegui, e por isso é que referendei o acordo, não consegui ver prejuízo ao reclamante aqui. E o último aspecto, Excelência, é mais constrangedor ainda para mim. Desculpe, mas é isso. A juíza insinua que, na medida em que meu nome teria sido apresentado pela Estrada Veículos a esse reclamante, repito que foram dois atuais clientes, colegas desse empregado, que me indicaram a ele. Os nomes estão aí no processo. A juíza, mais do que insinuar, ela diz que eu advoguei para a parte contrária. É muito grave. Eu nunca vi essa juíza na minha frente. Ela não me conhece. Como é que ela pode lançar uma pecha dessa contra mim? Fui eu que sugeri a inclusão no acordo, não estou advogando para a parte contrária. Fui eu que sugeri a inclusão no acordo, fiz questão, porque senão não faria o acordo, que se incluísse essa multa apoiada na súmula 291 do TST. E fui eu que sugeri que se incluísse uma estabilidade no emprego. De modo que desconheço os fundamentos pelos quais o eminente relator faz essa proposta de manutenção da sentença, mas mantenho o entendimento de que esse acordo não é lesivo ao empregado. Curiosamente, ele de próprio põe o último, estou encerrando, senhor presidente, o último tópico do recurso foi feito à mão por ele próprio.
E ele confirma tudo isso. Não, quem me indicou o doutor Léo foi o José Neto e o Marcelo, e por aí vai. De modo que o que se espera é o provimento do recurso para que esse acordo extrajudicial, que é o que atende ao interesse de ambas as partes, seja homologado. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo agora a palavra à eminente advogada, doutora Cássia Marise Ratten Guimarães. Senhor presidente, eu sou o relator do processo e... Deixa a advogada falar. Já falou, ela tem que falar também. Não, mas eu gostaria de retirar o processo de pauta, senhor presidente, diante dessa situação. Só depois que ela terminar a sustentação. Eu não vou partir a sustentação no meio. Então, Vossa Excelência... Com a palavra, doutora. Comanda a sessão. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores. Hoje ocupamos a tribuna pela empresa reclamada e eu gostaria de referendar integralmente o que foi dito pelo doutor Lélcio, acrescentando apenas o seguinte, excelência. O que ocorreu foi um grande mal-entendido. Pelo seguinte, quando eu orientei a empresa a fazer o acordo extrajudicial, o que foi feito por telefone, a gerente Renata sentou-se com o Evandro e ela realmente, por ser leiga, indicou os advogados da empresa, o Rogério, a Edneia e a Camila, que são os gestores do jurídico, achando, porque eu falei que as partes teriam que estar acompanhadas por advogados. Porém, quando eles me ligaram e falaram que o Rogério representaria, eu falei, não, espera aí. Eu realmente falei que tem que ser advogado, mas não pode ser advogado do grupo. Tem que ser um advogado da confiança dele. Eu quero esclarecer isso porque, se a juíza tivesse tido, uma juíza substituta, um pouquinho de paciência para nos ouvir, porque ela virou para o reclamante e falou, a empresa indicou o advogado, o reclamante falou, indicou, mas não explicou depois que não era o advogado, doutor Lélcio, indicou outros advogados. E quando eles me ligaram, eu falei, não pode, tem que ser alguém da confiança dele. E assim foi feito. É só acrescentar isso, excelências, reiterando o pedido para que o recurso seja provido e homologado o acordo. Eu gostaria de esclarecer que isso não aconteceu. O doutor Lélcio realmente não merece esse tipo de tratamento. Nem eu. Boa tarde. Então, fica concedido vistas ao... Senhor presidente, eu poderia complementar, senhor presidente? Sim. Para deixar claro com a minha admiração do doutor Lélcio e com relação à doutora, e minha proposta de voto foi no sentido de que haveria realmente, por parte da juíza de origem, a constatação de que ocorreu uma indicação... O senhor já está votando ou o senhor vai falar? A palavra, Vossa Excelência me concedeu a palavra ou não concedeu? Vossa Excelência pediu vista, não pediu? Mas eu posso me expressar, pauta, não foi? Eu posso me expressar ou não posso, presidente? Estou perguntando, Vossa Excelência. Se Vossa Excelência vai retirar de pauta para examinar, nós vamos conceder prazo. Se Vossa Excelência for falar, nós vamos votar. Então vamos votar, senhor presidente? Então, com a palavra. Quanto tempo eu tenho, senhor presidente? Vossa Excelência tem ad eterno. Então, eu não sei por que esse incidente. Vossa Excelência interrompeu a sustentação para pedir retirada de pauta. Não há necessidade. Eu não posso partir a sustentação oral. É porque eu achei desnecessário, diante da exposição do doutor Lélcio, desse clima todo aqui. Então, por isso é que eu optei por vamos analisar o caso com cautela. Então, eu pedi, vamos paralisar e vamos prosseguir, e Vossa Excelência falou, não, vamos prosseguir. Agora, eu quero apenas expor, porque o doutor Lélcio, ele expôs... Doutor Danilo, o processo é contraditório. Ambos os advogados de ambos os lados têm que falar. Não há contraditório ali, senhor presidente. São ambos que estão querendo o mesmo acordo. Está adiado, então, para a próxima sessão, senhor presidente, fica mais fácil. E eu peço desculpas a Vossa Então, tá bom. Então, está adiado. Para a semana que vem. Senhor presidente, apenas para evitar mal-entendido, porque falou-se em determinado momento em retirar. Não, vai ser adiado para a próxima sessão. Tá, perfeito. Muito obrigado. Processo seguinte. Número 9, sumaríssimo 10.403/25/2019. Inscrita a doutora Ana Cláudia Vasconcelos. Está ausente. Há divergência?
Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 13, sumaríssimo 10.450.02/2019. Está presente doutor Emerson Silva, pelo reclamante recorrente. Esse processo anteriormente foi retirado de pauta e já teve sustentação. Como vota doutor Danilo? Senhor presidente, já teve a sustentação oral e eu já proferi meu voto. Eu suscitei uma divergência no tópico relativo à justa causa, porquanto a reclamada imputou ao reclamante a justa causa mais grave das justas causas trabalhistas, que é a improbidade, artigo 488, a linha B. E, ao nosso ver, não se afigura essa improbidade, porque o fato seria diferença no fechamento de caixa no dia 14 de abril, no importe de R$ 5.709,85. O próprio preposto da... Aliás, não, esse é um desconto anterior. Não, esse é o fato mesmo da justa causa. Ele já teria tido um desconto anterior, em março, e lhe foi imputado a uma pretensa apropriação indébita em abril de 2019. A empresa teria apurado uma diferença num determinado valor R$ 3.000, e a empresa que recolhe os valores teria apurado um outro valor, R$ 2.300, aproximadamente. Não ficou esclarecido se o valor apurado pela empresa transportadora está incluído no valor apurado pela empresa. O próprio preposto esclareceu em depoimento pessoal que a empresa não sabe apurar qual é a origem da diferença. E, portanto, essa justa causa não tem consistência, ao meu ver. E no tocante ao tópico do saldo salarial e desconto, também peço vênia porque não basta a mera previsão contratual, legal ou contratual que preveja desconto em caso de culpa do empregado, porque essa culpa tem que ser apurada pelo empregador e demonstrada em juízo. E, ao nosso ver, não foi provado nem para a qualificação da justa causa, menos ainda para efeito de desconto. Como vota a doutora Camila? Não, acho que sou eu, doutora Emília. Doutora Emília. Na verdade, eu confesso a Vossa Excelência que a bem lançada divergência de Vossa Excelência me trouxe muita dúvida com relação a esse processo. Eu retomei esses autos ontem, inclusive imprimi vários documentos a ele relacionados, e para que eu pudesse fazer um estudo mais aprofundado. Também confesso que essa discussão sobre os valores que eventualmente podem ter sido desviados, isso não me impressiona, não, porque eu acho que o valor aqui não é preponderante. Quem desvia 2 ou 4 ou 10 acaba infringindo na mesma culpa. Aqui, no caso, eu fiquei muito impressionada com a análise feita na sentença. E, na dúvida com relação a essa prova, porque a prova realmente deixa o julgador em uma certa dúvida, mas me impressionou a sentença em primeiro grau e a fundamentação do juízo de origem. Portanto, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu vou acompanhar o relator. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido eu. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. 26, RO 11-275-80-2016. Inscrito doutor Emerson Camilo. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente, da minha parte, não. Então, proclamo o resultado por unanimidade. Seguinte. Sala de sessão.
Relator, juiz convocado, Delane. Número 2 da pauta, RO 10.060, 86/2014. Presente, Dr. César Augusto de Mello, pelo reclamante recorrente. 2, RO 10.060, 86. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, aqui o voto um pouco extenso, também a conclusão. Eu estou conhecendo os recursos, com exceção dos temas de incorporação da CTVA, ventilado no recurso empresário, e enquadramento do reclamante no caput do artigo 224 da CLT, ventilado no recurso obreiro por ausência de interesse recursal. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação de horas extras o período trabalhado em 2 sábados durante o período não prescrito, das 17 às 22 horas e 30 minutos, sem reflexo pela falta de habitualidade, observados os demais parâmetros definidos na origem. E alterar o item E da parte dispositiva da sentença, fazendo constar reflexos das comissões na média de R$ 500 por mês pela integração à remuneração mensal durante todo o período imprescrito, em férias mais 1/3, salário, 13º salário, gratificações semestrais, APIP, licença-prêmio, horas extras e FGTS a ser depositado em conta vinculada. C. Acrescer a condenação à incorporação de 100% das médias das gratificações percebidas pelo autor, inclusive CTVA, determinando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em horas extras, férias mais 1/3, 13º salário, gratificações semestrais, a PIP, né, e licença-prêmio. Em liquidação deverão ser deduzidas as parcelas quitadas a idêntico título. Dando também provimento parcial ao recurso do autor para excluir da condenação o deferimento da gratuidade judiciária ao autor, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o deferimento da gratuidade judiciária ao autor, excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados no percentual de 20% sobre o crédito do autor, excluir da condenação o pagamento em dobro de 10 dias de férias por cada período aquisitivo, referente às últimas 5 férias anuais. Determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação somente a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. Fixar o divisor 180 para o cálculo das horas extras, explicitar que o sábado é dia útil não trabalhado e não dia de repouso semanal remunerado, mantidos, todavia, os reflexos de horas extras em tais dias. Homologo também a desistência parcial do recurso do autor quanto ao pedido relativo à repercussão da majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais no cálculo das demais parcelas salariais. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor César Augusto de Mello. Boa tarde, senhor presidente. Eu aguardo se há divergência em relação ao voto do doutor Delane. Há divergência? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, senhor. Seguinte. Número 1, AP 10.018, 77/2019. Nesse processo, o doutor Danilo se afastou por impedimento. Também, quem vota é Vossa Excelência. Eu? Sim. 10.018. A parte está presente? Não, advogada ausente. Há divergência? Não, presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Agora chamemos. Tem mais alguma inscrição? Tem preferências para assistir o julgamento adiado, da sala de adiados. Processo é o 10.000, sumaríssimo 10.647, 13/2019. Relator, juiz convocado, Delane. Está na sala de adiados. Doutor Delane? Um minutinho só, senhor presidente. Então, esse me parece que fui eu que pedi foi adiado por doutor Danilo. Senhor presidente,
Fui eu que pedi vista e, analisando, porque foi uma brilhante sustentação da tribuna, doutor, e fiz uma análise de vários processos que eu consto do voto aqui, a respeito dos danos morais que foram estabelecidos por essa turma. Então, eu encontrei da desembargadora Emília de 6 mil, encontrei realmente do juiz Deilane 10 mil e também encontrei do juiz Deilane 5 mil. Mas todos eles no seguinte sentido, de que, acompanhando o precedente desta turma, de manter o valor do dano moral fixado na origem e, com isso, a sentença não alterava o valor. Então, em virtude dessa questão, como é neste caso, eu estou acompanhando integralmente o relator. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo, presidente. Então, assim se profere o resultado da unanimidade. Todo jeito, agradeço muito. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Há um outro pedido de preferência para assistir ao julgamento de um ED de Vossa Excelência, doutor Milton. Sala de embargos. Sala de embargos, desembargador Milton. Processo é de 2.362.86/2013. 2.000? Ele é eletrônico, mas deve ter sido digitalizado. Não tem ele aqui, não. É o primeiro. Obrigada, viu? Você tem ele? Eu não tenho. Tem. Só vou abri-lo aqui. O senhor quer que eu imprima? Só para ver o resultado. Sim. Conheço os embargos declaratórios e, no mérito, julgo os improcedentes. Alguma divergência? Não, senhor presidente, eu já conto. Então, proclamo o resultado da unanimidade. O seguinte. Terminaram as preferências. Ah, não, agora tem inscrição dos físicos. Acabaram as inscrições do eletrônico. A pauta física, há 2 processos com sustentação. O primeiro é o número 2 da pauta, RO 319, 2014-011. Relator, desembargador Milton. Revisora, desembargadora Emília. Está presente doutor Leonardo Eleutério Campos, pelo recorrente. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito do provimento parcial a ambos para excluir da condenação o pagamento da gratificação especial no valor equivalente a 12 salários mensais devido à época da dispensa, para determinar a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária nos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. Também para condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos da diferença salarial reconhecida na PLR e para incluir na condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação com os modelos Otávio Martins Ferreira e Cristina Maria Pereira da Silva, após a equiparação desses com o modelo Flávio Gomes Costa. As diferenças serão calculadas nos termos da ação 2023-28, 23, 2012, 503, 0114, com reflexo sem aviso prévio, férias mais um terço, 13º, horas extras e FGTS mais 40%. E concedo a palavra ao eminente advogado. Senhor presidente, renovo os cumprimentos, desejando novamente a todos uma boa tarde. Senhor presidente, quero chamar a atenção para alguns pontos do recurso ordinário da reclamada recorrente, senhor presidente. E o primeiro deles refere-se à incompatibilidade entre os pedidos de equiparação salarial e as políticas de grade, senhor presidente. Fazendo uma breve digressão, em que pese não se tratar esse do caso dos autos, o Banco Real possuía uma tabela de enquadramento salarial chamada grades, matéria muito conhecida por vossas excelências, e que nós não vamos nos ficar aqui repetindo, até, insisto, não é a matéria dos autos. A reclamante, senhor presidente, ela obteve provimento em seu favor, alterando o seu grade para o grade 11, o que, já diga-se de passagem, importou numa indenização só por isso no valor de mais de 3 milhões de reais. Agora, senhor presidente, ela está sendo equiparada a outros modelos que, em decorrência
do reenquadramento são completamente diferentes. É uma situação sui generis. Como vai se calcular isso? Calcula-se uma situação, de fato, num processo, desconsidera-a completamente para o cálculo no outro, ela vai receber a indenização em um processo pela alteração de nível do grade e em outro processo por equiparação salarial, como se o salário dela, no caso do grade, não tivesse sido alterado, ela receberá duas indenizações diferentes, uma pela recolocação e outra pela equiparação. A partir do momento, senhor presidente, que ela é reenquadrada no grade 11, ela passa a ter um salário de mais de R$9.000 por mês, superior a todos os outros paradigmas. Significa dizer, com data máxima vênia, que ela passa a ganhar R$9.000 naquele processo, recebe todas as diferenças salariais do salário dela para o novo grade. Neste processo, ela recebe as diferenças salariais do salário dela com os paradigmas. Não se considera a existência de um reenquadramento no grade 11 naquela outra ação, senhor presidente. Nos parece, e aí insistimos na tese recursal, senhor presidente, que há uma incompatibilidade entre os dois pedidos. A reclamante postulou em ações distintas o melhor de dois mundos e, diga de passagem, levou. Ela pede para receber uma diferença salarial por reenquadramento e ganha, e aqui ela pede para receber diferença salarial por equiparação salarial e também ganha. Isso está criando uma situação anômala. Ela tem duas indenizações. Qual é a base de cálculo que vai ser utilizada, data máxima vênia, para se considerar a diferença por equiparação salarial? O novo salário dela reconhecido na outra ação? Não há nenhuma menção nas decisões proferidas, e aí eu peço vênia e reserve o direito de, eventualmente, Vossa Excelência ter feito essa ressalva em seu voto, mas há aqui duas condenações de diferenças salariais por duas razões diferentes, tomando-se por base sempre o mesmo salário. Ela vai receber, a partir de agora, duas diferenças salariais diferentes. O que nos parece, senhor presidente, que refoge a razoabilidade. E aí eu peço vênia e chamo a atenção de Vossa Excelência para essa questão, que é muito importante para os autos. Nós não estamos observando que virou lugar comum entre os nobres colegas que advogam para os bancários a estratégia de fracionar as suas ações, formular pedidos que são incompatíveis entre si, e aí eu vou insistir, senhor presidente, naquilo que eu já apanhei aqui dessa tribuna. Nós estamos fazendo todos os dias bancários milionários, todos os dias, com indenizações trabalhistas que não se referem à recomposição de nenhuma perda. Nós aqui, enquanto defendentes da instituição financeira, a gente insiste, quando o Banco Santander incorporou o Banco Real, ele mudou a nomenclatura das verbas. Na linha de baixo do Olerite não teve nenhum centavo de prejuízo para os empregados, mudou-se a forma de cálculo da remuneração. Toda aquela comissão de cargos, aquelas diferenças que o Banco Real pagava, foram enquadradas no salário base do obreiro. Nós tivemos condenações severas aqui, inclusive proporcionalmente, para pagar a comissão de cargo, que multiplicou o salário de alguns dos demandantes em até o décuplo. Até o décuplo. Então, senhor presidente, chamo a atenção e digo a Vossa Excelência, peço está completamente seguro e tranquilo do cuidado que a cuidado de Vossa Excelência tem na apuração das questões que são postas em juízo nos recursos formulados, senhor presidente. Insisto, incompatibilidade desses dois pedidos. Senhor presidente, ainda me parece importante chamar a atenção desse juízo a questão da aplicação da multa da 51ª da CCT, da cláusula 51ª da CCT. Há uma questão, uma multa imposta pelo pagamento atrasado das verbas rescisórias, que o próprio sindicato declarou, e vieram aos autos uma declaração que o pagamento foi realizado na forma da CCT. E é o que nos parece, do que Vossa Excelência externou do seu voto, que isso não foi considerado. Ela está sendo condenada a pagar uma multa que o próprio sindicato obreiro, por um atraso, que o próprio sindicato obreiro reconhece que não ocorreu, senhor presidente. E aqui, senhor presidente, uma última questão. A reclamante foi deferida a gratuidade de justiça. Senhor presidente, somado todos os processos que a reclamante tem, ela vai receber mais de R$10 milhões. Quisera eu ser credor de uma instituição financeira de R$10 milhões. Muito provavelmente vou trabalhar a vida inteira e não vou conseguir amealhar um patrimônio desse. Se, senhor presidente, eu vou pedir máxima vênia, se a reclamante é merecedora do benefício da gratuidade de justiça, senhor presidente, eu não sei mais quem não é. Todos nós somos. Vamos acabar com essa história de recolher custas. Só na ação, insisto,
trouxe aos autos no recurso, ainda fiz questão de printar a tela do cálculo no outro processo, ela receberia, na atualizada até a data da interposição do recurso, o valor de R$3 milhões, só naquele outro processo. Então, senhor presidente, eu vou insistir, não é merecedora, a reclamante não faz jus à gratuidade de justiça, e aí eu vou insistir novamente na vênia, sempre com todo respeito desse patrono, que é desmerecer o Instituto da Gratuidade da Justiça, é desmerecer o modelo jurídico das pessoas que efetivamente dela necessitam conceder em situações como é o caso da reclamante. Senhor presidente, é o que se traz da tribuna. Em vista do que foi dito da tribuna, eu vou retirar de pauta para melhor exame. Muito obrigado, uma boa tarde. Seguinte. Processo número 3, RO 2012-2014-114. Relator, desembargador Milton. Revisor, juiz convocado Delane. Processo número 3. Está presente doutora Daniele Cristina Dias, pelo segundo recorrente. Número 3, RO 2012. Conheço o recurso interposto pelas partes no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamada para determinar a adoção do preceituado na súmula 340 do TSD para o cálculo das horas extras do comissionista. Do provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra por dia de fruição parcial do intervalo intrajornada, no período em que o autor laborou como vendedor, com reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%, em razão da natureza salarial da parcela, conceda ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, para excluir da condenação os honorários advocatícios devidos a favor da reclamada, e para determinar a aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015, e daí em diante, a aplicação do IPCA-E. E conceda a palavra à eminente advogada doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias. Boa tarde, senhor presidente e demais membros dessa egrégia turma. Bom, o caso dos autos trata-se de um empregado da Via Varejo, como já é aqui bem corriqueiro, tanto nessa turma quanto em todo o tribunal. E, no caso, tratava-se de um empregado que ele foi inicialmente vendedor e, após, passou a ocupar o cargo de gerente de loja. Contudo, mesmo na época em que ocupou o cargo de gerente de loja, jamais deteve qualquer autonomia para a prática de seus atos. Não detinha qualquer poder decisório. E, no caso dos autos, ambas as testemunhas ouvidas, tanto a por precatória, que foi gerente, quanto o vendedor, que também foi substituto do próprio reclamante enquanto gerente, eles foram unânimes em dizer que o gerente ele não tem autonomia para poder admitir, para poder dispensar empregados, para poder resolver questões administrativas, tais como folgas, férias, que são questões resolvidas, inclusive, pela gerente administrativa da loja. O reclamante, enquanto gerente, e todos os outros gerentes, eles estavam diretamente subordinados, não só ao gerente regional, como a toda uma equipe em que ele possuía, em que praticava ingerências diretas em tudo o que era feito. No caso dos autos, foram juntados com a inicial diversos e-mails. Inclusive, peço vênia para poder citar, dentre eles, e que deixa bem claro a falta de poder de admissão e dispensa, em que está assim, na folha 477 dos autos, e-mail, assunto, admissão de vendedores. Informo que está terminantemente proibida qualquer admissão de vendedor sem que passe por entrevista com o regional. E aí, assinado o texto pelo Erle, que era o regional. Da mesma forma, no e-mail 3, onde está escrito a dispensa, somente poderá ocorrer após a aprovação do ADM de pessoal e na data informada e autorizada. Então, não bastasse o depoimento das duas testemunhas ouvidas, as duas únicas testemunhas ouvidas nos autos, no sentido de que
o reclamante, mesmo ocupando o cargo de gerente, não detinha reais poderes de gestão, não podia admitir, dispensar, aplicar qualquer penalidade, os próprios e-mails também confirmam essas questões. Além disso, também resta demonstrado o controle de jornada, já que o regional determinava que os gerentes abrissem e fechassem a loja. E qualquer problema que eles tivessem que não pudessem abrir e fechar a loja, tinham que pedir autorização. E que, inclusive, várias vezes eram negados. Também foi comprovada, inclusive, a jornada praticada pelo reclamante, pela testemunha que elaborou juntamente com ele. O que demonstra também aí a jornada extraordinária. E o próprio artigo 5º e 7º da Constituição garante ao trabalhador que se ativa em horas extraordinárias o direito à percepção de horas extras. Não bastasse a falta dos requisitos subjetivos, sequer o requisito objetivo foi observado nestes autos. Observa-se que a empresa não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que, enquanto gerente, o reclamante recebia remuneração superior em pelo menos 40% aos demais empregados. E, muito ao contrário, a própria remuneração percebida pelo reclamante enquanto vendedor, nós aqui demonstramos, antes dele se tornar gerente, dava uma média de 4.000... Deixa eu só pegar aqui. Dava uma média de 4.326, ao passo que, quando ele passou a ser gerente, ele passou a receber o salário fixo de R$ 2.500 mais premiação, de forma que, no mês 5 de 2011, ele recebeu 5.436, ou seja, 25,7% a mais. E tiveram vários outros meses em que recebeu, inclusive, parcela menor do que recebia antes. No mês 10 do 11, 2.000, 12 do 11, muito próximo, 4.673. Janeiro de 2012, 3.900. Junho de 2012, 4.300. Outubro de 2012, 2.152. Então, assim, ele não teve um aumento salarial significativo, capaz de realmente aplicá-lo, inseri-lo na exceção do artigo 62. A empresa, ela controlava a jornada de trabalho. Aqui a testemunha, ela afirmou, né, que os gerentes eles têm que registrar a biometria tanto no início quanto no final da jornada. Não detinha poderes para poder admitir, dispensar. Então, em virtude disso, né, como já foi, inclusive, decidido por essa turma e por outras turmas aqui no tribunal, que gostaria que fosse excluído, afastado da aplicação do artigo 62 e deferidas as horas extras também no período em que o reclamante exerceu o cargo de gerente. É o que se espera. Eu vou retirar o processo de pauta para melhor exame. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Vamos chamar, então, agora os processos da pauta normal dos eletrônicos, da doutora Camila. Senhor presidente, eu, como sou o revisor, já foi até chamado o 33, mas a desembargadora Camila já tinha falado que... Eu já acolhi a divergência, agradeço muito. Muito mesmo. E já não há alteração na conclusão, mas alteração no na corpo fundamentação, do voto. Isso, já foi feito. E eu não tenho nenhuma divergência a mais, senhor presidente. Eu também não tenho, proclamo o resultado. Agora os meus.